Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com o nosso tema. E hoje vamos iniciar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus, interrogando o discípulo, diz: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Então, respondendo, lhe disse: João Batista, mas outros diz que é Elias, e outros diz que é Jeremias, e alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: Vós quem disseis que sou? Respondendo Simão, disse: Tu és o Cristo vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus e disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas isso sim, meu Pai que estás no céu. Então, aqui mostra a ideia que o judeu já tinha da reencarnação. Então, eles mostram aqui que Jesus, interrogando quem sou, dizia que ele era João Batista. Mas João Batista, Jesus não poderia ser, porque eles eram contemporâneos. Tanto que ele batiza Jesus. Não é isso? Elias, já bem antes, já era possível. Mas também não era, porque Jesus fala claramente, depois nós vamos estudar sobre isso, que também não era. Então os profetas mais distantes, mas não, porque Jesus mostra o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse que, pergunta a Pedro, Simão Pedro, por quê? Então o que disseis ele? Ele responde que és o Filho de Deus vivo. Então quer dizer, Jesus não poderia ser nenhum dos dois, porque Jesus estava na sua encarnação, a única encarnação nesse planeta. Então ele não pode ser confundido com esses dois personagens, os profetas. Um era contemporâneo. E depois Jesus mostra que Aristóteles disse a Jesus que não podia ser, porque ele mesmo havia pedido para degolar o João Batista. Então não podia ser também, porque ele mesmo havia feito isso. E Elias, respondendo, veio primeiro e disse-lhe: certamente. Então há de vir, receberá todas as coisas. Deus, porém, que Elias veio, e eles fizeram o que quiseram com Elias, e também farão com o Filho do Homem, que é ele. Então, quer dizer, não degolaram João? Então Jesus mostra claramente que João Batista era Elias. Elias reencarnado e não ressuscitado, porque era diferente. Por que isso? Elias degolou muita gente no passado. Então ele tinha um problema também com essa condição. Ele veio então e ser degolado numa única vez, respondendo para o que tinha feito no passado. Então fala aqui da reencarnação. Mostra exatamente que era a reencarnação, era Elias. Jesus mostra isso claramente ao seu discípulo. E Simão Pedro, quando é questionado por Jesus, ele diz: olha, quem se revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então, através da mediunidade do Pedro Simão, foi revelado a ele que não poderia ser Jesus, porque Jesus estava encarnando uma única vez nesse planeta. Ele já pertencia às esferas mais elevadas.
Então, os planetas, o sistema solar que Jesus viveu toda a sua infância espiritual, como nós estamos vivendo, já nem existe mais. Então, ele já era um espírito evoluído. Ele acompanhou a Terra desde a junção dos seus primeiros átomos para a formação desse planeta. E Emmanuel mostra isso no livro Caminho da Luz. Então, Jesus teve uma encarnação. Então, não poderia ser ele. Então, ele mostra claramente para nós que João Batista era Elias. Poderia tecnicamente ser Jeremias? Poderia, porque dá espaço, foi 600 anos de diferença. E uns 300 anos Elias. Mas, como a questionado Pedro responde à questão de Jesus, dizendo que ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Deus vivo, Filho do Deus vivo. Então, não poderia ser Jesus. Jesus não era nenhum desses profetas, nem dos antigos, nem Jeremias, e nem outros que queiram colocá-lo. Sim, ele é a sua única encarnação aqui no nosso planeta. É isso que aconteceu. Então aqui ele mostra exatamente, dando uma ideia da reencarnação. Como o judeu tinha a ideia da reencarnação e não da ressurreição. O judeu já tinha essa ideia, um pouco ainda deformada, mas ele já fazia um sentido do corpo. Se João é Elias, só pode ser reencarnado. Não dá para ser ressuscitado. No mesmo corpo, como se prega. Então, já tinha uma vaga ideia, os judeus, do que era o processo reencarnacionista, que nós, no Espiritismo, defendemos. Então, está lá na Bíblia. Também a mesma coisa está na Bíblia. Então, isso é o que aconteceu. Então, a ideia da reencarnação está na Bíblia. E nós vamos ver daqui para frente outras passagens que também Jesus mostra a reencarnação. Então, quando ele diz, ninguém chegará ao reino de Deus se não nascer de novo, é através da reencarnação. Nós vamos renascer várias vezes, inúmeras vezes, milhares, centenas, milhares de vezes, para que nós possamos melhorar e se aprimorar. Vamos viver as nossas experiências na vida carnal. Então não é uma coisa que ressurreição, surgir no mesmo corpo. Não, é reencarnar. Voltar o mesmo espírito no outro corpo, com outra condição. Então esse caso de Elias e João mostra isso para nós. São reencarnação e não ressurreição. A ideia vaga que o judeu tinha, eles já expressavam isso. Então, é como a gente vai entender a reencarnação. Está na Bíblia, sim. Então, é a gente prestar atenção. E quando Simão Pedro é perguntado, ele responde. Jesus retruca dizendo, olha, quem fala isso não é da carne nem do sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, o que foi isso? A comunicação com os espíritos superiores mostraram a Simão Pedro que Jesus não era nenhum daqueles profetas que diziam que ele era. Nem Jeremias, nem João, nem Elias e nem outros mais antigos. Ele era o cara que veio para cá uma única vez. Ele não teve outras encarnações no nosso planeta. Ele veio para nos ensinar. Então, vamos ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.